Cada Copa do Mundo tem uma seleção que é humilhada e termina em último lugar. Tomam goleadas e perdem todos os jogos. Então nesse vídeo vamos ver qual foi a pior seleção de cada uma das últimas 10 Copas do Mundo. Começando com a Copa de 1986. Aquela edição foi sediada no México e tinha um time da América do Norte jogando pela primeira vez, o Canadá. O Canadá chegou ali por ter ganho um torneio da CONCACAF no ano anterior e foi para sua primeira Copa. Aí se tinha esperança de ir bem, na primeira fase caíram com Hungria, França e União Soviética. Cara, olha esse grupo. Então na primeira partida perderam para a França de 1 a 0, no segundo contra a Hungria foi 2 a 0 e a última partida era contra a União Soviética de Olé Blokhin. Então não teve jeito e perderam outra vez. Em 3 jogos o Canadá foi derrotado nos 3, não marcou nenhum gol e levou 5. Foram eliminados com a pior campanha. Então indo para o próximo Mundial, a gente chega na edição de 1990, sediado na Itália. E se antes o Canadá foi muito mal, em 90 os Estados Unidos perderam os 3 jogos também. Mas não foram os piores daquele ano. Ali tinha uma seleção que nunca mais jogaria o Mundial, os Emirados Árabes Unidos. Essa seleção é do país onde fica Dubai e Abu Dhabi e foram para o Mundial de forma inédita. E com técnicos gigantes. Ganharam a vaga, treinados pelo lendário Zagallo, e na Copa foram treinados pelo Parreira. Aí a seleção dos Emirados Árabes caiu num grupo com Alemanha, Iugoslávia e Colômbia. Era um grupo bem complicado, mas podiam surpreender. Só que logo o ânimo dos árabes foi acabando, porque logo no primeiro jogo tomaram 2 a 0 da Colômbia. Esse era o jogo para tirar uns pontinhos, mas já era. Aí na partida seguinte veio a humilhação. Contra a Alemanha de vôlei levaram 5 a 1, não tiveram nenhuma chance. Então agora estavam praticamente eliminados e no jogo seguinte contra a Iugoslávia foi outro passeio, 4 a 1. A seleção dos Emirados Árabes caiu fora da Copa fazendo só 2 gols e levando 11, saldo de 9 negativos. Depois dessa nunca mais foram pro Mundial. Então agora vamos para a próxima Copa, a de 1994 que aconteceu nos Estados Unidos. E dessa vez a seleção dos Estados Unidos foi bem melhor, conseguiram chegar até as oitavas. E naquele ano também tinha um estreante, a Grécia. A Grécia nunca tinha jogado uma Copa, mas treinados pelo experiente técnico Alquetas conseguiram uma vaga. Não era uma seleção com jogadores muito famosos, todos atuavam na Grécia. Aí aconteceu o sorteio da fase de grupos e caíram num grupo com Bulgária, Nigéria e Argentina. O mais difícil era a Argentina, que tinha até o Maradona. Só que contra os outros dois até podiam tirar algum ponto. Aí o primeiro jogo era justo contra a Argentina, atual vice-campeã. Então não teve jeito, foram humilhados por 4 a 0. Aí foi nesse jogo também que aconteceu o último gol do Maradona em Copas. Aí podiam se recuperar no jogo seguinte, contra a Bulgária. Só que tomaram outro 4 a 0. Sim, 2 goleadas seguidas. E no fim, contra a Nigéria, outra derrota, 2 a 0. Em 3 jogos a Grécia não fez nenhum gol e levou 10. Imagina, não marcaram nenhumzinho e foram embora como o pior time daquela Copa. Aí tá, se em 94 foi sediado nos Estados Unidos, a Copa do Mundo seguinte, de 1998, foi acontecer na França. E a seleção dos Estados Unidos estava presente de novo. Mas se antes conseguiram fazer uma boa campanha chegando até as oitavas, em 98 não foi bem assim. Naquele ano eram treinados pelo técnico Steve Sampson e foram com camisa 10 Tab Ramos, goleiro Casey Keller do Leicester, atacante Brian McBride e lá vai. Não tinham jogadores muito famosos, né? Aí na fase de grupos caíram com o Irã, Iugoslávia e Alemanha. Eles esperavam pelo menos repetir a campanha anterior. Mas logo no primeiro jogo encararam a própria Alemanha e tomaram 2 a 0. Agora se perdessem a próxima partida, estavam fora. E o adversário era o Irã. Aquele era o momento que a tensão entre os dois países fora do futebol estava bem alta. Então teve até entrega de rosas e tudo mais. Aí no jogo quem se deu melhor foi o Irã, que ganhou por 2 a 1. Os Estados Unidos estavam eliminados. Aí pra fechar o caixão, contra a Iugoslávia perderam de novo. Em 3 jogos perderam os 3 e ficaram com um saldo de 4 negativos. Não tão ruim quanto aquela Grécia, mas terminaram com a pior campanha da Copa. Aí olha que coisa, depois de fazer esse vexame, na Copa seguinte, em 2002, os Estados Unidos alcançaram até as quartas de final. Se superaram. E na Copa do Mundo de 2002, sediada na Coreia do Sul e no Japão, a pior seleção foi uma que levou uma das maiores goleadas da história das Copas. E essa seleção foi uma que caiu num grupo com Irlanda, Camarões e Alemanha, a Arábia Saudita.
Os sauditas já tinham jogado a Copa de 94, estavam ganhando experiência e tinham tudo para pelo menos tentar ganhar alguns pontos. Mas já começaria muito difícil, porque o primeiro adversário era ninguém menos que a Alemanha. E esse jogo ficou pra história, porque logo aos 20 minutos o massacre começou. A Alemanha venceu por 8-0, a maior goleada em uma Copa dos últimos 20 anos. 6 jogadores diferentes marcaram e o Klose fez um hat-trick. Que humilhação! Aí no jogo seguinte contra Camarões foram melhores, mas Eto'o marcou e foram derrotados também. Agora só faltava mais uma partida, contra a Irlanda. Era um jogo para tentar se redimir, mas sofreram o último baque, 3-0. Em 3 jogos a Arábia Saudita não fez nenhum gol e sofreu 12. Que coisa horrível. A pior da Copa de 2002 e uma das piores da história das Copas. Mas a Arábia Saudita não desistiu e na Copa seguinte, em 2006, se saiu melhor, até empatando o jogo. Então o prêmio de pior time da Copa foi para outra seleção. E uma seleção de um país que hoje já até mudou de nome. Sérvia e Montenegro. Tá ligado naquela antiga Iugoslávia? Então, ela deixou de existir e só Sérvia e Montenegro tinham ficado juntos, formando sua própria seleção. Aí na Copa de 2006 eles caíram num grupo com Costa do Marfim de Drogba, Holanda de Van Persie e Argentina, que tinha ninguém menos que o jovem Lionel Messi. Olha esse grupo. Era muito difícil, mas o primeiro jogo contra a Holanda não facilitaram. A Holanda só conseguiu fazer um gol com Robin. Mesmo assim, os sérvios foram derrotados. Não foi uma derrota humilhante, tá ligado? Então no próximo jogo contra a Argentina esperavam dar trabalho. Mas não foi bem assim. Tomaram 3 gols no primeiro tempo e mais 3 no segundo, incluindo o primeiro gol de Messi em Copas do Mundo, 6-0. Agora com essa humilhação estavam eliminados e seu último jogo era contra a Costa do Marfim. Aí começaram muito bem, abrindo 2-0, mas depois tomaram uma virada e perderam por 3-2. A seleção da Sérvia e Montenegro saiu da Copa com a pior campanha. 3 derrotas, 2 gols feitos e 10 sofridos. Então agora vamos sair de 2006 e ir para o próximo Mundial, a Copa do Mundo na África do Sul. E naquele ano teve uma seleção muito curiosa disputando, a Coreia do Norte. Sim, a Coreia do Norte conseguiu se classificar para a Copa, a primeira vez que iam para o Mundial desde 66. Mas no sorteio deram azar, porque caíram num grupo bem complicado, com o nosso Brasil que tinha Kaká, Luiz Fabiano e etc, Portugal de Cristiano Ronaldo e Costa do Marfim, de novo com Drogba. Aí o primeiro jogo era contra o Brasil. E se a galera esperava um passeio, não foi um atropelo não. O Brasil só abriu o placar no segundo tempo com um chute de Maicon que deu uma baita curva. Aí depois ampliou com Elano. Até que antes de acabar, o que ninguém esperava aconteceu. Ju Yunam diminuiu. Sim, fizeram o seu, 2-1. Agora o próximo adversário da Coreia do Norte era Portugal. E né, podiam marcar ali também. Só que não foi bem assim. Pro Meireles a chance. Arrumou pro cima, não cruzou. O Almeida. Tocou atrás pro Thiago. E Edson. O goleiro Cristiano Ronaldo tocou. Trão levantou. Thiago. Portugal meteu 7-0. 7. Acabou totalmente com a moral dos caras. Aí no último jogo contra a Costa do Marfim não teve chance. 3-0. A Coreia do Norte foi eliminada com 3 derrotas em 3 jogos e saldo de 11 negativos. A pior seleção de 2010. O único feito foi ter marcado gol no Brasil. E falando em Brasil, na Copa seguinte, em 2014, o pior time também foi um do grupo da seleção brasileira. O grupo era Brasil, Croácia, México e Camarões. A seleção de Camarões era até que experiente em Copas, já tinha jogado várias e continuava com o seu craque Samuel Eto'o. Aí no primeiro jogo o Camarões encarou o México e não fez feio, só perdeu por um gol marcado no segundo tempo. Agora o próximo jogo era contra a Croácia de Modric e Rakitic. Aí foi nesse momento que viram que iam ficar por ali mesmo. Tomaram um gol no primeiro tempo e 3 no segundo. Placar final 4-0. Agora faltava encarar só mais um adversário, o time da casa Brasil, o pior pro final. Aí Neymar fez o primeiro, depois Camarões empatou de maneira surpreendente, mas logo na sequência Neymar fez outro e no segundo tempo o Brasil só ampliou com o Fred e Fernandinho, 4-1. Em 3 jogos Camarões tomou 9 gols e só fez 1, terminando com a pior campanha de 2014. Aí depois disso Camarões não se classificou para a Copa seguinte.
Então o feito de ser a pior seleção da Copa foi para outro time. E na Copa do Mundo sediada na Rússia, duas seleções estreavam pela primeira vez, a Islândia e o Panamá. A Islândia acabou sendo eliminada, mas conseguiu até empatar um jogo. Agora o Panamá foi tenso. A seleção panamenha caiu no grupo com dois gigantes, Inglaterra e Bélgica, além da Tunísia. Outra que nenhum dos jogadores do Panamá atuava em um time grande. O camisa 10 jogava no Deportivo La Coruña B, o goleiro atuava no Dinamo Bucareste e o camisa 9 no Huachipato, do Chile. Então quando encararam a Bélgica de De Bruyne e Lukaku no primeiro jogo, tomaram 3 gols. Agora o próximo jogo era contra a Inglaterra, que tinha sido eliminada na fase de grupos da Copa anterior. Então tava com sangue no zóio e acabou com o Panamá. John Stones fez o primeiro, Kane de pênalti ampliou, Lingard com um golaço fez o terceiro, Stones marcou outro, Harry Kane de novo de pênalti e depois mais um dele. No fim o Panamá fez o seu de honra, terminando o placar em 6-1. Sofreram a maior goleada da Copa, uma humilhação. Agora já estavam eliminados e iam pegar outra eliminada, a Tunísia. Aí até marcaram primeiro, mas depois sofreram a virada e foram derrotados de novo. Em 3 jogos o Panamá perdeu todos, marcou só 2 gols e levou 11, saldo de 9 negativos. Então agora, depois de tanta seleção ruim, finalmente chegamos nela, na Copa do Mundo de 2022. E o time da casa, o Qatar, não queria fazer feio em sua estreia em mundiais e se preparou muito. Eles foram campeões da Copa da Ásia de 2019 e disputou a Copa América de 2019 como convidado. Aí depois de 2021 foi terceiro lugar na Copa Árabe da FIFA e como convidado chegou na semifinal da Copa Ouro da CONCACAF. Os caras estavam indo muito bem e queriam fazer bonito em sua casa. Aí quando finalmente chegou a Copa, no seu grupo caiu Equador, Senegal e Holanda. Seria bem difícil, mas o time da casa estava confiante. Só que aí contra o Equador na partida de estreia, nos primeiros minutos já tomaram um gol de pênalti e ainda no primeiro tempo o outro, 2-0. A seleção do Qatar não conseguiu dar nenhum chute certo no gol. A vaga ia ser decidida no próximo jogo contra o Senegal. Então foram pra cima, mas Gia marcou no primeiro tempo e Diedhiou no segundo. Depois o time da casa diminuiu, mas o Senegal marcou outro, 3-1. O Qatar estava oficialmente eliminado e jogou o último jogo contra a Holanda, onde sofreram 2-0. Em sua primeira Copa do Mundo, o Qatar se despediu perdendo os 3 jogos, marcando só 1 gol e sofrendo 7. Pela primeira vez, a pior seleção era justamente o time da casa. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Então dá uma olhada nesse outro vídeo que eu postei. Acho que tu vai curtir. Então beleza? Valeu e tchau!